O tempo sempre foi um certo fascínio para mim. Desde pequeno, essa palavra me causa um espanto, essa palavra me causa um fascínio, e cada vez quando eu estudo sobre o tempo, mais eu fico embasbacado, mais eu fico espantado. Eu lembro que a primeira música que eu compus foi O Tempo, e ela era assim, né, relembrando, né, alguns trechos, porque foi a primeira música que eu compus na vida, então não lembro dela toda. Ela fala assim: o tempo não para, porque Deus tem uma missão alucinante, irradiante e transcendental. O tempo não para. Na adolescência, eu gostava de estudar teorias sobre a máquina do tempo, né? Aí eu começava a estudar máquina do tempo, atravessar portais, isso me fascinava. E depois de adulto, eu cismei, eu falei, eu vou inventar a máquina do tempo. Imagina. Mas olha que sedutor e tentadora a proposta de você ter uma máquina do tempo. Raciocina comigo. Você está diante de 4 portas: porta A, porta B, porta C e porta D. E a vida é um fluxo contínuo. Não tem como você voltar atrás. Então você só pode escolher uma porta. E depois dela, independente do que tiver, você tem que seguir. Você não pode voltar atrás. Mas não se você tiver uma máquina do tempo. Por isso que é sedutor a proposta de você fazer uma máquina do tempo. Porque você fala, você não vai ter medo de fazer as suas escolhas. Porque você pode errar quantas vezes você quiser. Se você entrar na porta A e tiver um problema, você pega a máquina, volta para trás e testa a porta B. E vice-versa. E você vai testando, até encontrar a possibilidade ideal. Gente, isso não seria maravilhoso? Tentador a proposta de ter uma máquina do tempo. Só que meus planos foram frustrados. Eu não consegui fazer a máquina do tempo. Mas foi frustrado o seguinte: quando chegou o primeiro boleto para eu pagar, eu falei, eu tenho que desistir desse negócio que eu tenho que trabalhar, né? Tenho que trabalhar para pagar as contas. Então eu não tive tempo para fazer, né, a máquina do tempo. E o mais importante de tudo é o seguinte: tempo é uma das coisas mais importantes para a humanidade. Só que o engraçado que é o que nós menos pensamos. Simplesmente você segue a rotina. Você não para pensar no tempo. E Moisés, um homem de Deus, quando ele ora, ensina-nos Deus a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Um homem que viveu no Egito, desfrutando do melhor, aprendendo todas as engenharias, ciências da época, como a autopotência que o Egito era. Depois que assassinou um egípcio, teve que fugir e ficou 40 anos aonde? No deserto. Ele era um homem que experimentou do bom, experimentou do ruim. Viveu momentos de glória, viveu momentos de tristeza, de sequidão. Esse é um homem que sabia fazer uma oração. Porque a oração dele, se você ler aqui os Salmos 90, depois vocês podem ler em casa, ele fala da eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. A gente tem muito pouco tempo de vida. A gente tem muito pouco tempo de vida. Por isso que nós precisamos aprender a viver.